Salve, salve, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente tá mais uma obra nova aqui no canal, mano. Então já sabe, né, se vocês gostarem, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal também pra ajudar a gente. Dito isso, bora pro recap. Doyeji é um jogador de primeira linha e sempre ficou no topo do ranking, sendo admirado entre os outros jogadores e streamers. Isso até descobrir um novo jogo chamado Ferreiros, que cativou o público por ser praticamente impossível. Doyeji agora está determinado a subir nesse ranking também. A nossa história começa com o nosso protagonista Doyeji entrando no jogo Ferreiros. Ele ia colocar o seu nome, mas de última hora trocou pelo seu apelido usual, que é Toalha Molhada. De repente, um personagem aparece e elogia o nickname Toalha Molhada. Ela apresenta um tutorial simples do jogo, mas Doyeji pula imediatamente porque não gosta de assistir a tutoriais. É como se o garoto não quisesse receber spoiler. Ele decide apenas entrar e aprender tudo por conta própria. Depois de pular o tutorial, nosso jogador desbloqueia uma conquista. Ele é a pessoa número 1 que apertou o botão de pular mais rápido. No momento seguinte, o jogo começa a teletransportá-lo para a vila tutorial. Doyeji finalmente entra e dá de cara com o guia Damian. O NPC aparece para dizer o que ele deve fazer no jogo, mas o protagonista pula as falas antes mesmo do coitado falar. O jogo novamente o parabeniza por quebrar seu próprio recorde de pulos. Em seguida, o cavaleiro NPC aconselha Doyeji a verificar o próximo tutorial, porque é sobre equipamentos de nível iniciante. Nosso jogador apenas aperta o botão de pular novamente, e nem mesmo dá a esse pobre rapaz a chance de explicar. O NPC fica furioso porque o Doyeji conseguiu pular o pedido antes mesmo que o botão aparecesse. O protagonista deixa claro que não lê, a menos que seja resumido em 3 linhas. De repente, ele é surpreendido quando o guia à sua frente começa a tossir líquido vermelho e cai em seus braços. Doyeji fica assustado e começa a pensar que talvez tivesse sido melhor assistir ao tutorial. Uma horda de monstros responsável pelo ataque vem correndo em sua direção. O protagonista não pode deixar de pensar em como o criador é preguiçoso. Esses monstros nada mais são do que copiar e colar para ele. Nosso garoto acha tudo bem previsível e rapidamente contra-ataca. No momento seguinte, ele corta os monstros com um único golpe. Em seguida, outro monstro aparece e Doyeji pula o tutorial de novo. Ele acredita que o que vai acontecer é um daqueles jogos clichês em que o jogador será eliminado assim que o tutorial terminar. Talvez, assim, o jogo se arrependa de ter adicionado o botão de pular. O sistema informa de mais uma conquista desbloqueada. De repente, outro monstro o ataca inesperadamente e Doyeji se esquiva. Ele está irritado, pensando que o jogo estava tramando de todos os jeitos para eliminá-lo, só para que ele possa assistir a um tutorial. O protagonista então libera sua raiva reprimida no monstro. Depois de muita luta, o monstro ainda estava vivo. Doyeji percebe que o nível dessa coisa é muito superior ao dele, mas o garoto consegue achar uma brecha e se prepara para destruir o monstro. Só que nada acontece. Ele logo vê que seu ataque foi parado pelo botão de pular que apareceu abaixo da sua espada. O jogo o parabeniza dizendo que o jogador chegou ao ponto de pressionar pular sem saber. Isso o torna realmente digno de uma boa recompensa por seus esforços. O protagonista então recebeu uma classe oculta com o título Skip Guerreiro e habilidades que correspondem às suas conquistas de pular coisas. Doyeji olha para a tela do sistema sem entender porque existe uma classe dessa no jogo. Para piorar, ele queria ser um arqueiro. Então, perde a paciência e grita com o sistema exigindo que tudo isso seja cancelado. Mas o sistema explica calmamente que a classe oculta está vinculada à conta e não pode ser alterada. O protagonista finalmente percebe o seu erro de pular tudo e grita com o sistema. De repente, o tutorial acabou e ele é transportado de volta para a aldeia. Doyeji está visivelmente triste com todo esse negócio de Skip Guerreiro. Ele não consegue encontrar nenhuma informação sobre a classe ou estratégias para derrotar monstros. Parece que o Skip Guerreiro é uma classe oculta que apenas uma pessoa pode possuir, o que dificulta a subida de nível. E não só isso, ele também não pode facilmente trocar dicas, compartilhar conhecimento ou até mesmo encontrar o equipamento especial necessário para o trabalho. O protagonista se lembra de todas as classes e lamenta ter caído com essa. Agora, ele está de mau humor no canto da vila dos iniciantes, pensando no quanto ele despreza ser um guerreiro saltador. Mas é hora de enfrentar as consequências, e nosso jogador clica no botão de trabalho. Sua descrição de trabalho aparece, na qual aparentemente ele
ele pode pular muitas situações, exceto combates e pontos-chave de decisão. Doyeji verifica sua habilidade e percebe que só tem uma delas, que é chamada de Skip. Ele continua lendo para entender melhor. Acontece que a sua habilidade especial permite que ele pule longas descrições e ações repetitivas. A desvantagem é que uma vez que ele pula alguma coisa, não há como voltar atrás. Agora, o protagonista não está se sentindo bem para jogar este jogo. Depois de ler a sua expressão derrotada, até faz os espectadores rirem. Antes que ele possa afundar ainda mais em seu desespero de jogador, outro problema aparece. Um jogador chamado Atirador começa a se apresentar. Esse atirador tira com sucesso a sua captura de tela com a tecnologia mais recente. Ao vê-lo, nosso herói deprimido desembanhou sua espada e avisou para deixá-lo em paz, pois ele não estava transmitindo nada agora. Para quem não sabe, um atirador de stream é basicamente alguém que tira vantagem da estratégia de outro jogador, o espiando online e atrapalhando a sua jogabilidade. As pessoas têm opiniões divergentes sobre esse tipo de jogador. Alguns acham engraçado se feito com moderação, mas a maioria dos streamers não gostam de ser interrompido. O protagonista lembra, tristemente, que ganhou a posição número 1 de mais atirado. Por outro lado, o atirador está realmente impressionado com o fato de Doyeji ter acabado de começar a jogar esse jogo e já parece ter se acostumado. Antes que o atirador possa perguntar qualquer coisa, o protagonista dá a desculpa clássica que não se sente bem e foge. Ele até pede ao atirador para não compartilhar a sua localização, mas o atirador não tem intenção de obedecer e percebe que pode aprender uma ou duas coisas com um campeão ADC. As pessoas atrás começam a trollar ele, isso por ser um sniper, o que o faz se sentir humilhado. Para combater o insulto, ele desafia o nosso jogador a um combate corpo a corpo. Doyeji escuta isso e lembra com horror dos comentários de seus espectadores, que o chamaram de chato depois de descobrirem seus status como campeão ADC. Ele percebe que ficar assim pode custar os seus assinantes, então fica determinado a fazer algo para provar que também é digno de um personagem corpo a corpo. Ele agora está em uma missão para atrair mais espectadores. Mais tarde, Doyeji decide verificar as suas habilidades. Ele tenta pular a situação, mas se vê preso, exatamente no mesmo cenário, com o sistema informando que essa situação é impossível de pular. Então, o protagonista tenta como um louco usar a sua habilidade de pular várias vezes. Assim que suas instruções de uso de habilidades estão prestes a carregar, ele aperta em pular. Nosso herói fica petrificado ao perceber que pulou mais um tutorial sobre as habilidades. Para esfregar sal na ferida, o sistema informa que ele não pode mais acessar a explicação da habilidade. Em um acesso de raiva, o protagonista tenta descontroladamente acabar com o sistema usando a sua espada. Ele continua repetindo o ataque sem nem perceber. Como resultado, adquiriu uma habilidade chamada Corte Rápido. Além disso, ele também recebe algumas estatísticas bônus. De repente, Doyeji percebe que a sua espada está ficando muito mais leve por causa de suas habilidades, o que ilumina seu humor. Ele agora finalmente entende que até certo ponto, pular ainda funciona. Então, decide ser mais cauteloso ao dizer pular. Durante seu monólogo, o sistema conta que ele disse pular 3 vezes. Isso faz o protagonista se perguntar se ele havia pulado algo novamente. No momento seguinte, nosso jogador instantaneamente sente algo e se vira. De repente, uma inundação começa. Os jogadores estão animados para ver o evento, mas Doyeji percebe que algo grande está prestes a acontecer, causado por ele ou por sua habilidade de pular. Então ele começa a tremer e até xinga os desenvolvedores por tornar tudo tão real. Naquele exato momento, o protagonista enfrenta um monstro marinho. Ele não entende por que essa coisa está em água doce. De repente, o monstro marinho dá um salto alto em direção a ele e parece que está prestes a explicar algo para o nosso cara. Mas como de costume, o guerreiro do salto pula. Doyeji acredita que a história que o povo estava tentando contar é aquela genérica de chefe, por isso não tem nenhum interesse. Nesse momento, com a espada na mão, nosso garoto começa a cortar os seus tentáculos, enfrentando o monstro-chefe como um profissional. Depois de cortar o polvo, ele mostra um sorriso presunçoso para os espectadores da sua transmissão. Doyeji está totalmente convencido de que vai conseguir o primeiro lugar com combate corpo a corpo dessa vez. Para comemorar seu primeiro sucesso, ele decide comprar um pouco de takoyaki, mas então o sistema notifica que ele usou a habilidade de pular novamente. O protagonista fica totalmente confuso, pois não há literalmente nada para pular. Ele olha para o polvo enorme em confusão e o sistema lhe entrega uma caixa de takoyaki que estava pronto, enquanto lhe dá outro título bizarro de chefe novato. Naquele momento, uma nova notificação aparece, dizendo que o falecimento da mãe Kraken enfureceu o filho Kraken. Mas o nosso cara não se incomoda com essa notícia. Ele zomba do aviso e do filho do monstro. Como se estivesse lendo seus pensamentos, o sistema imediatamente convoca o
filho de Kraken. Doyeji olha para o rio com expectativa, mas nada sai. Como nada aparece, ele apenas continua desfrutando de seu takoyaki. Naturalmente, o botão pular aparece como uma opção. Depois de saborear a mordida, ele aperta o botão 2 vezes. De repente, emerge da água um monstro bastante furioso, com os olhos vermelhos em chamas e os tentáculos girando. Nosso herói fica impressionado e continua dando outra mordida. Ele olha para o takoyaki e pensa que isso pode conter a energia da mãe desse povo. Enquanto isso, o filho Kraken lamenta sua perda. Ele se lembrava da época em que declarou seu sonho de se tornar um magnífico Kraken como sua mãe. Ela o encorajou, e agora ele está chorando pensando naquele momento. Enquanto isso, nosso jogador fica chocado ao ver o povo bonitinho queimando de raiva. O Kraken tenta dizer algo, mas novamente o nosso guerreiro impaciente pula o seu discurso. Isso o enfurece ainda mais e causa uma inundação no rio. Doyeji olha ao redor da cidade, que agora está afogada na enchente, e raciocina que é apenas parte da história, e não porque ele tem talento para pular tudo, e fazendo o pequeno povo estar com raiva. Nesse momento, o pequeno Kraken começa a atacá-lo com seus tentáculos. Doyeji está perdido sobre como se salvar e instintivamente aperta em pular. Surpreendentemente funciona, e ele consegue se esquivar do ataque. Por um tempo, as coisas continuam assim com o nosso mestre de salto, balançando a toda velocidade para se salvar do enfurecido monstro marinho. O protagonista se pergunta se fez algo ruim em uma vida passada para merecer essa terrível sorte. Depois de se cansar desse jogo, ele está determinado a cortar a pequena criatura marinha. Então, tenta usar a sua habilidade de cortar. Como de costume, sua má sorte intervém. Ele não pode usar a habilidade, porque precisa adquirir uma habilidade subaquática para atacar debaixo d'água. Doyeji olha para o enxame de ataques e não entende o que deve usar para se defender. Afinal, ele tem apenas equipamentos básicos. Então, uma ideia surge em sua mente para atacar o povo. Doyeji se esquiva do ataque e se aproxima um pouco mais do Kraken para um golpe preciso. Depois de fazer isso, ele ganha a experiência de atacar debaixo d'água. De repente, o Kraken gira a água para deixá-lo tonto. De alguma forma, o protagonista consegue superar isso e agarra o monstro. No mesmo momento, o sistema diz que ele usou a habilidade de pular novamente. Consequentemente, ele agora está girando junto com o povo. Finalmente, o sistema tem misericórdia e lhe dá outra habilidade, chamada Medidor de Intimidade Máxima, o que leva o povo a vê-lo como pai. O protagonista percebe que era essa a habilidade que ele deveria adquirir. Depois de derrotar o monstro marinho com intimidade, ele também ganha outro título bizarro, chamado Família do Kraken. Minutos depois, o povo acaba com a inundação e reverte os danos que causou. As pessoas estão comentando sobre o quão absurdamente esse jogo foi projetado. Nosso querido jogador percebe alguns vendedores que também estão vendendo coisas estranhas. Parece que não é só ele que é louco. Todos nele são loucos, incluindo o próprio jogo. Doyeji pensa nas opiniões das pessoas sobre o jogo Ferreiros por causa de seu cenário estranho. Uma comunidade ativa na internet discute sobre como Ferreiros é um jogo maluco e impossível de subir de nível por causa de sua classe oculta insana. Com uma expressão pensativa, o protagonista considera que não importa o quão difícil seja esse jogo, ele ainda pode ficar no topo. De repente, seu pensamento é interrompido pelo pequeno Kraken, que está agarrado a ele e acredita que agora Doyeji é o seu pai. No começo, o protagonista fica irritado, mas depois de olhar para o seu rosto inocente, ele desiste. Nosso garoto lembra que ganhou algo do sistema e decide dar uma olhada. De repente, ao clicar, ele recebe algo grande e embrulhado. O garoto espera pacientemente que saia. Ele continua esperando que o embrulho seja removido, mas estava demorando. Doyeji perde a paciência e sua habilidade de pular é ativada. Para sua descrença, há apenas um pequeno pedaço de chiclete dentro do presente grandioso. O protagonista pensa que o sistema resolveu puni-lo. Naquele momento, alguns cavaleiros aparecem em cena prestes a dizer algo, mas o mestre Skip ignora as informações que eles estavam prestes a transmitir. Os cavaleiros agora perguntam se ele vai aceitar o pedido ou não. O protagonista fica pasmo ao perceber que não tem ideia sobre a história da missão que ele deveria saber. Enquanto isso, o povo continua a incomodá-lo, o que ele tem ignorado, enquanto grita para os cavaleiros que eles deveriam dar um resumo da história na janela de missões. Os caras ficam lá esperando que ele tome uma decisão. Doyeji dá de ombros para a situação, enquanto pensa que é apenas uma missão. Então, ele aceita. Os cavaleiros estão felizes com a sua aceitação e estão prestes a contar ao prota sobre os itens que ele receberá. Mas nosso jogador novamente pula as informações cruciais. Ele olha em volta e percebe que os espectadores não estão mais lá. Então, nervosamente anuncia para eles voltarem se quiserem ver o seu item de missão. Nesse momento, o protagonista recupera o item de seu armazenamento e fica paralisado quando vê que o item de missão lendário
lendário acabou sendo uma cebola. Ele está se sentindo muito estranho ao ver uma cebola como item de missão. De qualquer forma, Doyeji decide verificar a reação dos seus espectadores e fica perplexo com o tanto de dislike. Ele se volta para os comentários na esperança de obter algo positivo, mas o feedback está cheio de comentários negativos sobre o quão chato é seu stream. Alguém comenta que não é o estilo usual da toalha molhada como jogador de ADC. O protagonista fica muito deprimido ao ver como o personagem corpo a corpo não está rendendo a fama que ele deseja. Além disso, ele não entende nada sobre combate corpo a corpo. É por isso que seus espectadores também parecem perdidos. Afinal, como entender a lógica de um monstro marinho vivendo em água doce? Para completar, muitos fãs parecem preferir estratégias de ADC do que do tipo atual de seu personagem. Depois de ficar deprimido por um tempo, o protagonista se torna determinado a fazer o melhor, porque não importa o que aconteça, ele é o primeiro a explorar essa missão no jogo. Então Doyeji se levanta para obter uma dica sobre a missão. De repente, uma garota se aproxima dele e está prestes a falar algo. Como esperado, mais uma vez ele pula a conversa, o que a deixa com raiva, e ela vai embora. Ele não entende porque todo mundo está fazendo coisas estranhas, mas o povo em sua cintura responde que é porque ele está sempre sendo impaciente. O protagonista diz nervosamente que essa repreensão bonitinha é boa, o que deixa o Kraken feliz também. Enquanto ele está ocupado conversando com seu filho adotivo, um velho se aproxima dele. Doyeji adivinha que o velho pode ter alguma informação sobre a missão. O velho começa a dizer algo sobre o Kraken. Então, o protagonista ignora essa informação. De repente, o velho corre em direção a algum lugar e para ofegante. Nosso mestre Skip novamente pula a conversa. Depois disso, o velho começa a reclamar sobre os nutrientes das cebolas e suas propriedades, o que faz com que o nosso cara fique quieto. Então ele se pergunta se pode pular e de repente percebe que já é noite. Doyeji também nota que o mesmo com sua habilidade de pular, ele ainda está ouvindo o discurso retórico do velho. O homem está reclamando sobre como escolher uma boa cebola. Então ele se volta para o método de armazenamento. Nosso cara pula de novo. Depois, o vovô reclama sobre o povo e sua qualidade, o que enfurece Doyeji, e ele o ignora repetidamente. Mas o velho continua a compartilhar informações aleatórias. Os espectadores testemunharam seu comentário terrível sobre como os desenvolvedores fizeram um NPC tão estranho. Depois de uma série de saltos, o velho abraça nosso cara, como se estivesse o consolando por ouvir sua longa história. O velho está prestes a contar a ele o seu segredo real como recompensa. Doyeji pula indignado, então o velho desaparece enquanto agradece. O protagonista solta um suspiro de alívio sem perceber que o lugar onde ele estava mudou. Assim que nosso jogador levanta a cabeça, ele fica petrificado ao ver a neve ao seu redor. Naquele momento, um monstro de neve o ataca por trás. Doyeji se pergunta se isso é obra do velho. Então, ele decide derrubar o monstro primeiro e depois descobrir o que aconteceu. Mas, para sua má sorte, o sistema anuncia que terminou a durabilidade de sua espada. Após o fim da durabilidade, o item é destruído. O garoto fica confuso no início porque não usou muito a espada, mas de repente, ele se lembra de quando trocou a espada desnecessariamente, o que também deve contar. Agora ele olha no olho do monstro e ambos se sentem estranhos no início. Então o monstro decide cortar o constrangimento e o ataca. O protagonista está sem arma e não entende o que fazer primeiro. O pequeno Kraken em sua cintura chama sua atenção. Doyeji usa seu pseudo filho como escudo e também como espada, cortando a mão do monstro. Isso fere a emoção do pequeno povo, porque o protagonista o usou como escudo. Enquanto isso, o monstro da neve grita de dor. Doyeji aproveita a situação para escapar, mas de repente vê que o monstro está sem cabeça. Ele se assusta vendo isso porque não fez nada, então pergunta a Kraken se era seu trabalho, mas o pequeno recusa. Naquele momento, alguém afirma que ele é o responsável por trás disso. O protagonista olha para a voz e encontra um homem. O cara pergunta como ele se sente ao ter a oportunidade roubada. Doyeji apenas faz uma careta para ver a atitude do jogador, o que deixa o recém-chegado com raiva e ele começa a atirar aleatoriamente no monstro. Nosso personagem principal pergunta sobre a identidade desse jogador e seu propósito de estar lá. A sua expressão assusta o recém-chegado e ele foge. Depois de fugir, nosso cara se pergunta se ele era tão assustador. O seu filho aponta alegremente que está nevando. Isso refresca o humor dele, mas em poucos segundos é revelado que essa neve é na verdade uma avalanche, novamente causada pelo nosso cara. O clima revigorado fica literalmente frio e eles estão meio enterrados na neve. O sistema avisa ao prota que ele enfrentará a anormalidade de status por causa da temperatura repentina. Doyeji começa a tremer, enquanto pensa que essa realidade virtual parece muito mais real por causa do frio que ele está sentindo agora. Enquanto isso, Kraken está ficando azul. O
prota alegremente diz que vai usá-lo como escudo novamente, até que finalmente percebe a mudança em sua cor e pergunta sobre isso. Kraken responde que é por causa do frio. Doyeji agora fica sério e pensa que deve procurar suplementos, mas tudo que encontra é galhos finos de árvore. Então ele decide acender uma fogueira e finalmente lê um resumo de 3 linhas de como fazer isso. O protagonista obviamente não tem mais nada para acender uma fogueira e decide improvisar. Um pouco mais tarde, o garoto ainda está se esforçando para acender o fogo e usa a habilidade de pular continuamente. A atmosfera lenta começa a esquentar e a neve ao redor deles começa a derreter. De repente, Doyeji recebe um aviso de que suas ações estão deixando o governante da montanha de neve com raiva, mas ele alegou não se incomodar mais com a raiva de ninguém, porque tudo que ele quer é ter um pouco de fogo para combater o frio. O fogo finalmente acende, o que deixa o chamado Kraken bastante feliz e aquece a área ao seu redor. A neve derrete e o próprio governante da montanha se assusta ao ver o chão mais cedo do que o esperado. Agora, ele olha para o nosso jogador e grita para ele. O protagonista não se incomoda com a voz e deixa claro que queria ter acendido o fogo ainda mais cedo. De repente, o Kraken aponta a mudança no estilo do terreno ao redor dele, que é mostrada por causa do derretimento da neve. Além disso, nosso sortudo jogador, sem saber, desperta uma série de habilidades devido à sua ação de acender o fogo. Essas habilidades incluem ignição de fogo. Ao pular a ignição de fogo, várias vezes a habilidade se transformou em incêndio criminoso. Agora, o protagonista também obtém as informações sobre a inundação na aldeia inferior causada por ele. O garoto se pergunta do porquê este jogo não tem um meio termo. Para responder à pergunta, o povo tenta explicar que ele mesmo não tem um meio termo e bagunça as coisas. O protagonista só torce para que ninguém esteja ferido. Isso é o suficiente. Enquanto isso, na vila inferior, os jogadores se afogam por causa da inundação. Por outro lado, o nosso herói está ponderando sua habilidade de pular, pois ele pode pular muitas situações que os usuários normais não podem. Então, ele decide usar essa habilidade para apostar. O protagonista se vira para os seus espectadores e pede feedback. Naquele momento, o mesmo monstro aparece no ar. Em vez de ficar com medo, o nosso cara corajosamente abre a boca do monstro e verifica o item da missão. Em seguida, desafia o monstro a usar o seu sopro de dragão, o que acende a sua raiva e a criatura cospe fogo. No entanto, o nosso cara ainda lida com a situação e agarra seu pescoço com as pernas. Ele começa a bater furiosamente com medo de cair. Doyeji também usa sua habilidade de pular várias vezes. Com isso, ele recebe outra habilidade chamada Contador Rápido. Finalmente, o monstro o joga em direção ao chão para combatê-lo. Enquanto cai, o protagonista contra-ataca com sua nova habilidade. O monstro é ferido com sucesso. Doyeji agora pode usar essa habilidade com a palma da mão aquecida. Ele finalmente acaba com o monstro e seu filho pode ver como ele está caindo. O protagonista tem uma ótima aterrissagem no chão e pergunta se seus assinantes gostaram da luta. Ele aponta que foi fácil e ri ameaçadoramente. Sua risada para quando ele vê o monstro vivo. Nosso jogador comenta que agora tem um bom ângulo da câmera e talvez seja realmente preciso mais uma chance para destruí-lo. Então, o queima com sua habilidade de incêndio criminoso para encerrar a missão. Depois de um tempo, o monstro derrete, deixando uma flor de gelo em seu lugar. Doyeji presume que pode ser o item da missão e pensa com aborrecimento como todos os jogos são iguais. Ele olha para trás e pondera para que lado deve ir primeiro. Até considera pegar o caminho mais baixo com um ângulo bom de câmera, mas teme que seus espectadores possam ficar entediados com essa rota típica. Então ele pensa em uma maneira confortável de voltar. De repente, sua solução vem na forma de uma habilidade de pular, e ele imediatamente pressiona o botão. O protagonista logo vê cavaleiros diante dele. Um deles pega sua flor de gelo e sugere ter cuidado na próxima missão. Além disso, eles também mencionaram encontrar os segredos dos itens do reino para começar algo novo. O protagonista grita que eles deveriam pelo menos explicar a missão vinculada, mas os cavaleiros não o ouvem e saem. Doyeji grita de frustração, perguntando como ele vai fazer a próxima missão em outro lugar. Enquanto isso, alguém está assistindo sua transmissão com uma expressão nervosa. Essa garota é outra streamer em ascensão. Ela olha para a transmissão do protagonista e o elogia por pegar o Kraken e o demônio do gelo antes de qualquer pessoa. Ela olha para o rosto sombrio do jogador ADC número 1 e planeja se encontrar com ele. Afinal, a garota sabe sua localização. Depois de um tempo, o protagonista chega na cidade. Sua expressão é cansada, porque ele descobriu que não pode simplesmente usar a habilidade
reais de salto para cobrir a distância. Ele também está frustrado com o jogo, não explica nada sobre o seu sistema, esquecendo seu próprio erro de pular tutoriais. Doyeji olha para as pessoas fora da aldeia e se pergunta por que elas parecem ter lutado uma batalha. Depois, ele vê algumas pessoas reunidas em torno de algo ou alguém. Nosso garoto olha de perto e descobre que é uma mulher que todos estão enchendo de presente e dinheiro. Ela tenta fingir com um enorme sorriso no rosto que está apenas de passagem e expressa seu espanto com a forma como eles conseguiram encontrá-la. A mulher aceita os presentes e o dinheiro de seus admiradores. Ela acrescenta com um sorriso que certamente aceitará seus presentes e os devolverá mais tarde. Esta mulher é aquela que estava assistindo à transmissão do nosso garoto. Ele a reconhece como Kyung. Ela também é uma jogadora ADC e está crescendo rapidamente por causa de sua habilidade e aparência bonita. É por isso que ele também é um assinante dela. Doyeji percebe exatamente o que ela está fazendo. Com um tom vermelho no rosto, ele desvia o olhar porque está trabalhando duro para aumentar os seus espectadores, enquanto ela está lá recebendo presentes sem grandes esforços. Seu filho o lembra de que ele é fantástico. Afinal, está por trás do fogo e da inundação. O protagonista não dá ouvidos porque sua mente está ocupada com o tratamento injusto dos espectadores em relação a ele. E essa garota por causa de sua beleza. Então o garoto decide seguir em frente para completar uma missão para se distrair dessa inveja que está sentindo. Mas a garota não planeja deixá-lo ir e corre para ele fingindo estar feliz em vê-lo lá. Ela primeiro para notar sua expressão sombria. Depois o sacode e pergunta do porquê ele não está interpretando o personagem ADC. Kyung observa que ele está sem o ar. O protagonista se atrapalha dizendo que está trabalhando em conquista. Mas a garota inteligente interrompe dizendo que se ele não está jogando como ADC, então ele deve apresentá-la aos seus assinantes. Agora, o protagonista entende a intenção dela de chamá-lo. Por outro lado, ela descaradamente pediu colaboração também, mas ele a ignora e vai em outra direção. Doyeji está determinado a cancelar a assinatura dela quando tiver tempo. Sua atitude indiferente e rejeição da oferta deixa a garota estressada. Ela exclama que embora ele se considere algo grande, o público logo verá que ela encontrará o item antes dele. Com isso, Kyung se desconecta. O protagonista não entende por que todo mundo continua desafiando ele, especialmente quando eles são os que fizeram o mal. Por outro lado, os fãs loucos de Kyung estão frustrados ao vê-la sair agora. Todos eles apontam o dedo para o nosso cara, enquanto dizem que ele fez algo com ela. De repente, alguém diz aos fãs da garota que ela está fazendo uma pausa por causa do mau comportamento de Doyeji em relação a ela. Agora, todos se voltam para ele, decidindo espancá-lo por seu comportamento. Nosso menino não se importa muito e está pronto para se defender, embora esteja sem armas. Alguns dos fãs malucos correm para ele com raiva por ofender a sua amada. Doyeji tenta argumentar dizendo que ela acabou de dar uma desculpa para tirar uma soneca. Nosso garoto se defende usando a habilidade de incêndio criminoso. Naquele momento, seu sistema atualiza sua habilidade de incêndio criminoso e fica mais quente do que antes. Além disso, ele também recebe uma espada decente jogada aleatoriamente nele. Os fãs não desistiram de tentar destruí-lo. O protagonista também está pronto para enfrentá-los agora que tem uma arma. Ele então os ataca com um golpe selvagem, cujo nível de habilidade é de 99. Vendo seus movimentos, os espectadores mudaram de opinião sobre ele. Com isso, todos fogem. O protagonista vê alguns cavaleiros e se preocupa com a possibilidade de ser preso por causa da recente briga que teve, o que pode arruinar o seu conteúdo. Mas em vez disso, os cavaleiros educadamente o cumprimentam e um deles fala que estava procurando por ele, o que lhe traz alívio. Doyeji se pergunta alegremente o que está acontecendo. Naquele momento, ele vê uma opção de pular e aceita. De repente, o protagonista foi transportado para um palácio. Antes que possa entender qualquer coisa, ele vê um rei gordinho sentado em um grande trono. O homem agradece a ele por salvar seu país e acrescenta que obteve a flor de gelo depois da derrota do dragão, o que prova o seu potencial para ser um grande guerreiro nesse momento. O rei pede que Doyeji diga algo, pois ele não deve ser o único a conduzir a conversa. O protagonista imediatamente pergunta sobre a cebola que recebeu. Vendo isso, o rei sorri e responde que é o coração do guerreiro. Segundo eles, a cebola é semelhante em forma e significado metafórico ao coração de um guerreiro. Simboliza o esforço do guerreiro e suas camadas representam as provações pelas quais os heróis costumam passar. O protagonista pensa com uma expressão aterrorizada em como esse significado é uma besteira. Sem ter o que fazer, ele decide ignorá-lo. De repente, um baú é trazido à sua frente, no qual o rei afirma ter uma
recompensa para ele na forma de ouro. A mera menção de ouro deixa o nosso herói ganancioso com água na boca, e ele imediatamente pergunta sobre a quantidade de ouro. Mas o rei é muito inteligente, então ele aponta que nosso cara está em todas as áreas que teve recentemente inundações. Doyeji se lembra das inundações e explica nervosamente que elas ocorreram enquanto ele estava completando a tarefa. O rei ri de sua explicação e se sente aliviado. O protagonista então tenta abrir a caixa instantaneamente, mas um dos funcionários aponta que eles precisam calcular os danos causados pelas inundações. Nosso jogador insiste que vai verificar o ouro primeiro, mas o funcionário também quer calcular primeiro. Eles discutem por um tempo e Doyeji percebe que o oficial vai ler todo o contrato. Ele teme e decide pular. Depois disso, o oficial finalmente conclui que, resumindo, o protagonista tem uma montanha de dívidas. Sendo assim, seu baú será confiscado. O rei dá risada e concorda com isso. O protagonista fica perplexo com a quantidade de dívidas que tem, especialmente porque eles já confiscaram seu baú de ouro. O rei generosamente diz que ele não precisa pagar nenhum dinheiro, pois tem alguns pedidos para ele no futuro, mas nosso cara insiste em pagar. Ele mostra a cebola e diz que essa coisa que deve ser caro, afinal, é o coração de um herói. Então, ele vai pagar com isso. O rei rejeita sua oferta, enquanto diz que a cebola é um presente e ele deve manter. Depois disso, o rei o joga para fora do palácio, pois tudo o que precisava ser dito foi dito. Isso provoca um protesto no nosso cara, mas ninguém o ouve. Depois de um tempo, nosso garoto ainda está caído na areia. A forma como os eventos estão se desenrolando o deixa ainda mais irritado com o jogo. Não tem explicação um NPC afogá-lo em dívidas. Ele então olha para a cebola e a joga com raiva. Essa é a única recompensa que ele recebeu depois de todo o seu trabalho duro. Enquanto joga a cebola, o protagonista declara sarcasticamente que está fazendo isso em nome do guerreiro Skip. De repente, sua habilidade é ativada, e quando a cebola atinge o chão, ela se transforma em uma espada. Parece que a cebola levou a sério suas críticas e decidiu ser útil, se transformando em uma espada. Ele olhou para o sistema que lhe diz que a cebola está crescendo rapidamente. Ao ver isso, o protagonista conclui que tudo é possível nesse jogo. Ele vê que a escassa cebola se transformou numa arma lendária chamada Coração do Herói, cuja habilidade é infinita e sua força corresponde ao seu poder. A desvantagem é que só dá para usar por 1 minuto. Então ele pega a arma e pensa em como será horrível ser atingido por algo assim. Seu filho o interrompe dizendo que ser atingido por qualquer coisa é ruim. Doyeji bate na cabeça desse pequeno polvo, enquanto diz que deveria lhe ensinar uma lição por causa de suas constantes reclamações. Agora, ele está planejando usá-lo para teste de arma. De repente, alguém intervém oferecendo ajuda. O homem afirma ser um cavaleiro sem nome com nível 65 e quer treinar alguém bom como o Toalha Molhada. Nosso querido Toalha Molhada fica chocado ao ver que um personagem de nível 65 está se aproximando. Ele presume que não é um personagem secundário. Nesse momento, o cavaleiro o desafia para uma luta de espadas. O protagonista aceita de bom grado, mesmo que ele não saiba o porquê disso. Essa pessoa inicia o ataque, que é bloqueado pelo nosso prota com sua espada de cebola. Ele fica surpreso ao ver o seu contra-ataque com uma espada de cebolas. Nosso garoto também percebe outras características da espada, como o seu peso leve, bom senso de impacto e aderência firme. E o mais importante é que tem durabilidade infinita. Agora, ele pode atacar com todas as suas forças. No entanto, depois de 1 minuto, o cavaleiro permanece intacto. Doyeji fica surpreso ao ver que a sua espada de cebola precisa descansar para se recuperar. Afinal, já se passou 1 minuto. Ele grita de frustração enquanto se sente enganado por essa brecha. Enquanto isso, o cavaleiro embanhou sua espada e lhe dá um feedback de que ele precisa de treinamento básico. Nosso jogador se sente incompetente e lamenta que está sendo insultado por um personagem secundário. O cavaleiro está prestes a sair enquanto lhe dá informações sobre o próximo chefe, cuja localização é o estranho pântano. O homem até diz que o guerreiro que ele conheceu anteriormente se saía melhor. Antes de sair, ele acrescenta que talvez não tenha como nosso cara ter habilidade suficiente para derrotar os próximos chefes. De repente, o cavaleiro cai de joelhos, tossindo líquido vermelho. Aparentemente, Doyeji já teve o suficiente desse insulto e dá ao cavaleiro uma lesão interna. Depois de muito surto, o protagonista se senta tentando se acalmar. Ele então pensa nas coisas bagunçadas que agora precisa arrumar. Ele tem medo de nesse ritmo perder mais assinantes. O garoto pensa em todos os comentários de trolls que
receberá após sua vergonhosa derrota para o cavaleiro. De repente, ele lembra sobre as informações que o cavaleiro lhe deu e conclui que o rei deve precisar de um guerreiro, o que significa um servo em outras palavras. Além disso, o protagonista não tem muita coisa além da espada de cebola, o que é meio inútil. Ele acredita que perderá de toda forma. Naquele momento, Kraken entra na conversa, dizendo que não importa se perder às vezes. Isso irrita nosso cara, mas ele deixa o assunto de lado, pois não há necessidade de ficar mal-humorado com algo que ele não pode controlar. O Kraken sugere que ele vá para o estranho pântano de acordo com a sugestão do cavaleiro. De repente, um botão de pular aparece como um mau presságio. O protagonista não entende a estratégia do jogo, mostrando esse botão aleatoriamente. Isso deixa bravo e ele dá um soco com toda a sua frustração. Como resultado, sua localização muda e agora eles estão na frente de um campo que fede. Seu sistema informa que agora, com o efeito da habilidade de pular, sua missão de movimento foi concluída, o que resultou em ele se mudar para o pântano estranho. O protagonista pensa por um momento sobre essa notícia e grita que isso aqui é o campo de arroz. Ele deveria estar no pântano. Kraken aponta que o campo parece sua casa antigamente. Ele aponta que a água aqui parece mole. O protagonista finalmente percebe que é realmente um pântano. De repente, Kraken grita que está sendo puxado por algo no pântano. Doyeji imediatamente tenta segurá-lo. Ele presume o que aconteceria se caso cortasse onde seus tentáculos, ele voltaria a crescer. Kraken não gostou de seus comentários e afirmou que não era um lagarto. Nosso jogador não tem a escolha a não ser usar a habilidade de pular. Com isso, Kraken voa no ar, seguido por um sapo grande. O prota presume que deve ser o chefe. Ao mesmo tempo, o sistema informou que ele adquiriu a habilidade de pesca ao executar repetidamente a mesma ação. Ele também recebe a conquista de ter capturado esse monstro-chefe em sua primeira tentativa de pesca. O protagonista ri presunçosamente dessa conquista, enquanto o sapo decide que é um bom momento para jogar o seu ácido, do qual nosso jogador mal se esquiva. Depois de reconhecer o ácido, ele sabe que não tem escolha a não ser usar o atributo de durabilidade da cebola. Então, está pronto para cortar o monstro-chefe com a cebola em uma mão e o polvo na outra. A maioria de seus espectadores reagem à sua transmissão, rindo por usar comida em uma luta, como se ele estivesse fazendo sopa de polvo. Alguns se perguntam para onde foi sua estratégia. Eles até lhe dão o título de pior chefe. Por outro lado, o protagonista se sente determinado a derrotar esse monstro e corre em sua direção. Mas, de repente, os seus olhos ficam embaçados porque ele é atingido com ácido no rosto. Agora, a sua mente está apenas correndo em torno do que os seus espectadores vão achar. Ele sabe que eles não vão gostar desse incidente. De repente, Doyeji olha para o sapo e se pergunta por que o seu corpo está ficando vermelho. O sistema notifica que o cheiro pungente liberado pela cebola sai pela culatra, pois aumenta a raiva do monstro sapo. Agora, ele está indo para a segunda fase. Mas o nosso jogador não se incomoda com a nova ameaça e continua batendo no sapo com sua própria forma de raiva. Então finalmente o derruba. O protagonista fica lá com a espada de cebola murcha em uma das mãos. Seu sistema informa que ele receberá 2 cartas como recompensa por derrotar o monstro-chefe sapo desperto. Depois, ele recebe uma longa lista de informações que o deixam com raiva. O protagonista reclama que o sistema poderia resumir tudo em 3 linhas. Parece que o jogo ouviu sua chamada e ele imediatamente recebe o resumo de 3 linhas das informações. O resumo é que ele deve descobrir os segredos do reino se quiser ser um herói. Depois de derrotar o chefe, o culto, ele também adquiriu uma nova habilidade que lhe permite obter um resumo de 3 linhas de qualquer coisa. Esta nova informação o deixa totalmente perplexo, pois ele não sabia que o jogo poderia fazer algo assim. De repente, uma luz muito brilhante caiu sobre ele, com a informação de que suas restrições de nível foram suspensas. Portanto, ele atinge o nível 30. O protagonista nem sequer percebeu essa restrição. Além disso, ele também não gostou de seu nível. O Kraken pergunta se ele não está satisfeito com o nível 30. Doyeji tenta explicar quanto trabalho duro ele colocou para derrotar cada um dos monstros, porque queria mais experiência do que outro jogador. O desempenho é bom, mas ele não está satisfeito com esse nível. Kraken pergunta sobre a conexão entre o nível e seu bom desempenho. Ele responde com uma expressão desapontada ao dizer que dói seu orgulho ter um nível tão baixo. Isso deixa o pequeno povo bastante irritado. Nesse momento, o protagonista sente o chão se movendo para cima. Seu sistema informa que eles estão se movendo para a masmorra escondida. Doyeji olha para o campo à sua frente
e percebe que não mudou em nada. Ele novamente pega o botão de pular, cujo propósito ele ainda não sabe, mas não resiste a pressioná-lo, mesmo estando mal-humorado como está. De repente, muitos aldeões aparecem elogiando como ele derrotou o sapo. Isso os ajudou a recuperar as suas terras. Eles se curvam a ele, enquanto o sistema o informa que o protagonista poderia obter o favor pelo favor que fez por ele. Isso torna nosso cara bastante arrogante. Então, ele afirma que vai pedir um favor quando precisar de algo e fará questão de encontrar todos. Depois de entender sua real intenção, os aldeões murmuram sobre como ele vai usá-los no futuro. Nosso jogador os ouve e exige que eles se desculpem com seu salvador. O protagonista escuta as desculpas e pergunta o que deve fazer a seguir. Essa pergunta deixa os homens sem palavras. No mesmo momento, o sistema mostra o botão de pular e Doyeji pressiona sem pensar duas vezes. Depois disso, ele desaparece e os homens são deixados sozinhos novamente. O protagonista se pergunta por que os aldeões foram embora sem lhe dizer nada. Enquanto ele está pensando nisso, alguém o ataca por trás, do qual ele se esquiva bem a tempo antes de se tornar polpa. Um capanga aparece bastante furioso e chama o nosso herói de alguém que cheira a cebola. O protagonista observa o comportamento desse novo vilão e conclui que ele deve ser um NPC mercenário. O mercenário está bastante furioso porque tenta caçar o monstro-chefe há 10 anos e nosso jogador estragou seu esforço. Os dois se insultam e nosso garoto se esquiva de todos os seus movimentos. Ele usa a habilidade de pular para deixar recarregar a espada, mas ainda restam 20 segundos para recarregar totalmente, o que deixa o jogador bastante furioso com a arma inútil. O mercenário o ataca novamente, enquanto o provoca dizendo sobre o quão inútil ele é e nem mesmo tinha uma arma adequada. O homem acrescenta que ele derrotou o sapo puramente por sorte, mas sua sorte terminará aqui. O mercenário fala que ninguém pode ser salvo depois de ser atingido por sua habilidade de saliva. O protagonista sorri ao ver a arma do inimigo correndo em sua direção. Ele bloqueia o ataque com seu tapa de fogos de artifício. O vilão sorri maliciosamente ao perceber que o nosso herói tem alguma habilidade na manga. Ele então se transforma em sua forma aprimorada e ostenta o corpo de um lutador. O vilão diz que agora vai mostrar ao nosso herói seu verdadeiro poder como o líder 213 da guilda mercenária. Essa afirmação faz o nosso herói rir e ele zomba do fato de que esse cara é o membro mais baixo de sua guilda. Doyeji se prepara com sua habilidade aprimorada no arsenal enquanto tira sarro do nome do vilão. Isso enfurece o mercenário, que declara que não dará uma abertura ao nosso cara, mas o protagonista está determinado a queimá-lo com sua habilidade. No entanto, a má sorte atinge o nosso jogador. Assim que ele toca o corpo do adversário para atacar, nada acontece. É revelado que ele não tem mana o suficiente para usar a sua habilidade. Agora chega a sua última opção. O filho teme que ele seja sua última opção, mas o protagonista pega sua espada de cebola e bloqueia o ataque do inimigo. Isso enfurece ainda mais o seu oponente e ele ataca com maior força. Doyeji começa a fugir e ri enquanto pensa que se este é o número 213, então será brincadeira de criança derrotá-lo. Com um golpe de sua espada, ele finalmente corta o mercenário em dois. Este ato bizarro lhe rende ódio dos jogadores da guilda mercenária. Além disso, o protagonista conseguiu algo verdadeiramente bizarro, que é uma conquista que atrairá ódio de todos no jogo. Sua grande postura congela depois de ouvir isso. Ele grita que esse sistema pode ser tão infantil para irritá-lo. Doyeji lembra que só Kyung e o atirador já é o suficiente para fazer isso. O herói se volta para as coisas que ele recebe depois de derrotar o mercenário. A primeira é uma coisa de aparência mole que é desprezada pelo nosso povo bonitinho. O protagonista retruca que também odeia cebola. Então, ele se volta para as informações que seu sistema diz sobre essa coisa. Essa coisa é chamada de saliva muito pegajosa, que é uma espécie de veneno muito forte que estraga as coisas que toca. Depois de saber disso, nosso protagonista tem uma expressão muito maligna no rosto. A cena muda para Kyung, que está lutando contra vários macacos que apareceram. A garota inteligente escolhe o local perfeito para emboscar os monstros a fim de subir de nível. Ela prepara a armadilha para eliminar o monstro e se volta para os seus companheiros, destruindo todos eles com a caça automática. Depois de completar sua tarefa, ela finge parecer cansada. Agora, Kyung está no nível 150. Ela subiu de nível 2 vezes nas últimas 10 horas. Por outro lado, o protagonista olha para o stream dela e fica bastante
bastante irritado pela garota encontrar um local de trapaça e fazer conteúdo sobre isso. Ele está determinado a deixar de segui-la, mas então olha para sua pose fofa e começa a babar por ela. Foi assim que mudou de ideia sobre cancelar a assinatura. O seu filho protesta sobre como ele está babando por ela, em vez de encontrar um comprador para a saliva pegajosa. O protagonista responde que ninguém está disposto a comprar mesmo no leilão, então ele decide usar para pagar o rei e reduzir a sua dívida. O pequeno povo também gosta dessa ideia. Doyeji puxa sua bochecha e informa que agora é hora de verificar suas estatísticas. Kraken pergunta se ele vai aumentar as estatísticas de força, já que é um personagem corpo a corpo. Ele informa seu filho sobre as estatísticas desse jogo. Elas geralmente giram em torno da força para guerreiros físicos e inteligência para os magos. Além disso, também existem estatísticas como agilidade, velocidade e durabilidade. Basicamente, o jogador se concentra mais em alimentar dois tipos de estatísticas. Por algum motivo, o protagonista aposta todos os seus pontos de estatística para aumentar a sua sabedoria. Sua mana também aumenta para 25.000 pontos. Kraken não está feliz ao ver esse desenvolvimento, pois Doyeji usou todos os seus pontos para mana, o que não o tornará o número 1 em combate corpo a corpo. O protagonista espera uma reação louca assim de seus fãs. Ele acrescenta que este jogo é sobre habilidade e ele não pode ganhar habilidade através de pontos de força por causa de sua arma inútil, na forma de uma cebola. Então, ele pode trapacear com os pontos. Além disso, esse conceito rápido o ajudará a aumentar os seus pontos de mana, o que será útil para usar habilidades de alto nível em uma luta. Nosso garoto está feliz em enlouquecer o seu filho. Ele recebe o título de guerreiro de toda a sabedoria e sonha acordado sobre como vai mostrar toda sua força. Doyeji se pergunta se haverá alguém disposto a brigar. Kraken o repreende dizendo para parar de brincar com a pedra. O protagonista verifica se a pedra é útil, mas é apenas uma pedra seca normal. Ao saber disso, ele afirma que estava apenas brincando. Em seguida, joga a pedra fora rapidamente, o que deixa Kraken muito feliz. Ele pergunta sobre o seu próximo destino. Doyeji olha em volta e pensa em voz alta que o jogo geralmente mostra o botão de pular, mas agora ele não entende a razão por trás dessa paz. Assim que ele pronuncia pular, sua habilidade é ativada. Com isso, a pedra seca que ele jogou na água perfura, começa a abrir. Acontece que é uma semente em vez de uma pedra. Doyeji vê as grandes plantas crescendo à sua frente e comenta como essa pedra acabou sendo um pé de feijão. Ele se aproxima para ver a planta por dentro e comenta que parece muito profundo. Ele até comenta que é como um pé de feijão crescendo para baixo. No momento seguinte, o protagonista pulou para dentro com alegria. Depois de um tempo, sua alegria se transforma em uma expressão de tédio absoluto, quando ele percebe que essa coisa é realmente um grande pé de feijão crescendo para baixo. Para salvá-lo, seu filho tenta segurá-lo. Depois de 30 minutos, eles ainda estão no ar e o protagonista insiste que eles estão se aproximando. Depois de uma hora, os tentáculos de Kraken ficam dormentes enquanto segura nosso cara. Doyeji fica frustrado por não conseguir usar a habilidade de pular. Finalmente, depois de um tempo, eles pousam na terra pacificamente, graças ao nosso pequeno polvo, que agora parece um balão morto. Nosso jogador inocentemente tenta consolá-lo, pedindo para acreditar nele. Nesse momento, ele consegue a conquista de encontrar a masmorra escondida antes de qualquer pessoa. Nosso garoto imediatamente avança. Antes que ele possa entrar, uma das enormes estátuas de pedras começa a atacá-lo. Mas nosso cara ainda está calmo sobre esse ataque, porque ele está começando a transmitir e espera chamar a atenção de seus espectadores para essa nova fase do jogo. Doyeji se esquiva de cada um dos ataques enquanto contra-ataca com tapas de fogo de artifício que ele pode usar 2 vezes. Depois de derrotar a estátua, ele exclama que este é o poder do guerreiro de toda a sabedoria, que aumenta os seus pontos de mana. No momento seguinte, ele se sente bastante estranho porque está falando sozinho. Kraken então pergunta o motivo de falar sozinho e como ele soube que a estátua ia atacar. Doyeji explica que é porque há uma estátua que não combina com outra, então é fácil para ele como streamer saber quem é o morto. De repente ele vê outra entidade dentro da masmorra, se parece com um fantasma de algum lutador. Esse cara em uma fantasia estranha afirma que Doyeji é tolo por vir ao túmulo do aventureiro. Essa estátua de pedra vem em sua direção com raiva. O protagonista decide parecer destemido e afirma que a única coisa que é tola é esse traje de estátua. O oponente está prestes a pular em cima do nosso cara, mas ele se esquiva bem a tempo. Depois de olhar
olhar para o seu rosto achatado causado pela queda no chão, o protagonista conclui que seu corpo deve ser sólido para evitar o dano. A estátua é inteligente o suficiente para deslizar em direção a ele, e nosso garoto começa a fugir do inimigo, enquanto o povo reclama dele correndo e não fazendo nada. O fantasma de pedra tenta pegá-lo, e ele se esquiva fazendo com que o cara bata na parede. Seu filho já o avisou para não usá-lo como escudo. O protagonista explica que está se esquivando do ataque para observar a tática da estátua. Além disso, ele não tem pontos suficientes para lutar com ele. Kraken o incentiva a lutar, pois ele não quer ser atingido por esse fantasma. No momento seguinte, nosso cara tem um grande sorriso no rosto, como se tivesse algum plano, mas não tem certeza sobre seus cálculos em relação a ele. Então, ele usa sua habilidade de salto a fim de ultrapassar o estátua de pedra, que resultou em acertar o inimigo em uma parte vital. O sistema o parabeniza por usar uma habilidade cuja descrição ele não se preocupou em ler. O protagonista ficou surpreso ao ver isso funcionar ao seu favor. Além disso, ele também recebeu outra conquista estranha. Do outro lado, o oponente está pronto para atacá-lo novamente. Doyeji usa pular e fogos de artifício um após o outro para obter um efeito maior. Para ver o impacto da combinação de ambas habilidades, ele usa as habilidades de pular várias vezes, mas o fantasma de pedra parece gostar bastante dos ataques do nosso cara. Ele até se sente revigorado depois de ser atingido tantas vezes assim. De repente, ele bate palma com as duas mãos, o que deixa o nosso jogador nervoso, porque o cavaleiro também agia assim. Ele pondera se há alguma história por trás de sua habilidade. Ele até observa que a estátua de pedra não é tão forte. Isso levanta um protesto de Kraken, que aponta que eles vão ser destruídos pela força da estátua. Doyeji ignora a preocupação do filho e expressa sua curiosidade em saber por que sua classe é oculta. A estátua ataca com os punhos enquanto pergunta o que é trabalho oculto. Ele comenta que pensou que era uma tendência fracassada, mas decidiu que agora vai acabar com o legado do trabalho oculto junto com o nosso cara. Doyeji tira uma cebola do bolso e finalmente declara que usará sua mente. O inimigo corre em sua direção, enquanto o desafia a mostrar tudo que tem. O protagonista usa a habilidade de pular e desvia desse ataque. No momento seguinte, ele bloqueia o ataque de seu oponente com a sua espada de cebola. Nosso cara avisa para tomar cuidado. A estátua de pedra fica bastante perplexa. Nosso jogador usa sua habilidade em sua espada e tenta atacá-lo. Ao vê-lo atacar assim, o inimigo tem uma expressão presunçosa no rosto, pois esperava algo assim desse novo candidato a herói. O fantasma usa sua espada gigante para atacar o nosso cara com toda a sua força. Ele contra-ataca com seus numerosos saltos. A estátua complementa dizendo que ele se tornou mais rápido e afiado graças à sua habilidade de salto. Em seguida, há um grande confronto entre eles, mas ninguém tem a vantagem. No entanto, nosso herói tem algo em mente e usa o balanço selvagem para 4 cortes contínuos. Essa é a técnica de nível 99 da espada, cortando a estátua em muitos pedaços. Seu filho o elogia dizendo sobre como ele parece legal. O protagonista então se vira para o público e diz que por causa de sua habilidade recém-descoberta, ele pode usar o balanço selvagem 4 vezes agora em comparação com o último ataque. Com a risada estranha, ele também sugere que seu público derrote os chefes igual a ele. Sua dica é observar seus padrões de luta e usar a habilidade de acordo. Ele acrescenta que vai criar mais conteúdo sobre o chamado Guerreiro da Sabedoria no futuro e pede ao público que curta e se inscreva. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, seu sistema o interrompe. O protagonista é informado de que usou repetidamente skip 8 vezes na batalha. As pilhas foram acumuladas e ele também ganha um ponto para o talento do herói. Nosso garoto conclui que esse sistema de pontos tem algo a ver com seus requisitos para se tornar um herói. De repente, ele se assusta ao ouvir alguém intervindo e concordando com ele. A voz acrescenta que isso faz parte do teste para se tornar um herói. Esse é o mesmo homem velho e falante do início da história. Ele sai da rocha e se lança em seu discurso retórico sobre como ele já viu o talento do herói quando o viu pela primeira vez. Além disso, ele também menciona suas missões bem-sucedidas. Depois, o velho reclama em voz alta por não sair da rocha. Por outro lado, o protagonista fica apavorado ao ver esse velho ali. Depois de um tempo, o velho sai dos escombros e começa a balbuciar novamente sobre o quão bom Doyeji e sua ambição são. Nosso garoto, com uma expressão irritada,
pensa em como ele não poderia usar a sua habilidade de resumo de 3 linhas neste NPC. Então, ele não tem escolha a não ser ignorá-lo. Depois de pular, o velho ainda está balbuciando sobre as informações sobre o túmulo do aventureiro e incidentes envolvendo algum guerreiro. Mas Doyeji pula novamente e depois de vários saltos, o velho ainda está falando por 77 horas. Depois de testemunhar isso, o pequeno polvo é grato pela habilidade de seu pai. O protagonista fica perplexo ao saber que já se passaram 77 horas. Isso significa que a conversa está concluída. Como recompensa, o sistema criou um resumo de 3 linhas do discurso do velho, no qual ele é informado de que a busca do túmulo do aventureiro foi para testá-lo como um herói, e se ele falhar, sua conta será excluída por 1 ano. Ao ler isso, ele fica perplexo e se pergunta quando o velho falou essas coisas durante essas 77 horas. Do outro lado, o velho pergunta se ele gostaria de aceitar seu pedido ou não. O protagonista novamente não tem ideia do que se trata essa missão. De qualquer forma, ele decide aceitar, porque não acha que será diferente de outras missões. Antes de ir embora, o velho informa que este lugar é móvel, então talvez não o encontre da próxima vez. Por isso, é melhor verificar o seu inventário, porque ele deveria ter recebido um item depois de vencer a luta com a estátua de pedra. Depois disso, o velho sai enquanto diz a ele para completar a missão rapidamente. Depois que ele sai, nosso herói, sempre impaciente, dá um suspiro de alívio por se livrar dessa conversa. Kraken pergunta sobre a sua razão para aceitar o pedido, mesmo que ele odeie aquele velho. Doyeji responde que é porque, como um guerreiro skip, seu container de experiência é grande. Então, ele não tem escolha a não ser derrotar os chefes para subir de nível. O que surpreende o Kraken. Com a expressão mal-humorada, o protagonista decide não ser muito sério para não entediar seus espectadores. Além disso, ele precisa editar a tagarelice do velho. De repente, eles veem o portal se abrindo na frente deles para o próximo local. Antes que possam entrar, eles percebem que está chovendo escombros. A masmorra provavelmente vai cair. Nosso jogador percebe que esta é a razão pela qual o maldito vovô saiu mais cedo. Então, ele corre em direção ao portal, determinado a lhe dar uma lição da próxima vez. Enquanto isso, na superfície do túmulo, todos estão correndo. Entre esses caras azuis há um cara loiro, que se parece com outro jogador. Ele está murmurando sobre a inundação inesperada e a avalanche em diferentes lugares do jogo. Agora, ele está passando por um terremoto. O seu apelido é Investigador. Com um item de nível 150, ao contrário do protagonista, esse personagem secundário leu completamente tudo sobre esse jogo, mas ainda fica surpreso ao ver o incidente em sua frente, porque não viu nada parecido. Ele conclui que deve haver algum segredo por trás desses desastres naturais e incidentes. Mas no momento seguinte, o homem treme de medo e decide ler a narrativa novamente antes de seguir em frente. A cena muda para o nosso herói e seu filho fofo adotivo, que chegam ao próximo local. Com um suspiro de alívio, ele expressa a sua gratidão porque estão a salvo. Ao ouvir suas palavras de alívio, o sistema o interrompe, como seu inimigo típico, e o informa como a vila vizinha está enfrentando um terremoto por causa do colapso da masmorra. Não só isso, mas porque é o protagonista quem está causando desastres naturais em todos os lugares. Por esse motivo, ele ganhou outro título chamado Mestre do Desastre Natural, que está aumentando sua má reputação. Ele começa a gritar depois de ler tudo isso, porque acredita que nenhum único incidente foi causado por ele, exceto o incêndio. Enquanto isso, seu filho aponta que tem ouvido sons estranhos vindo de algum lugar, e ele deve se concentrar nisso em vez de reclamar. O protagonista olha para a pequena cabana e comenta que esta deve ser a casa assombrada do monstro. Com isso, ele avança para obter uma dica da casa e começa a verificar a porta enquanto espera encontrar algum mecanismo oculto para abri-la. No entanto, nosso herói fica impaciente novamente e incendeia a casa com sua habilidade de incêndio criminoso, o que deixa seu filho perplexo. Doyeji afirma o quão precioso é seu tempo com seus assinantes. Então, ele pula todo o processo de queima e no momento seguinte se encontra na frente de várias cabeças de estátua. Ele olha em volta e se pergunta se Medusa será a chefe dessa vez. De repente, as cabeças começam a se mover e se aproximar um pouco mais dele, o que faz seu filho suar de tensão. Então, ele tenta consolar seu filho, pegando sua arma e se preparando para lutar contra as estátuas. Mas como se entendessem sua intenção, as cabeças começam a olhar para ele. Depois, é revelado que essas cabeças de estátua não são cabeças. Na verdade, são os dedos de um monstro estátua gigante. Depois de perceber a situação, nosso cara fica bastante apavorado. Ele sabe que desta vez será um
um grande desafio e pergunta ao monstro o motivo de lutar com ele. O monstro responde que é porque ele veio para o teste do herói. As pequenas frases dos monstros fazem o vento soprar mais forte em nosso cara e ele é empurrado para trás. Até mesmo seu filho reclama para ele cobrir a boca da estátua. Doyeji também concorda com ele, porque além do vento, o cheiro é demais para suportar. Ele comenta que o hálito dessa coisa parece o cheiro de cebola. Por outro lado, o monstro de pedra gigante continua dizendo que vai testar sua coragem. Ele fecha a mão em torno de Doyeji. Isso o deixa aterrorizado, pois ser esmagado por pedras não tem nada a ver com coragem. Ele está pronto para escapar da garra dos monstros e usa sua habilidade de pular para ir. O protagonista corre em seus braços a toda velocidade, enquanto seu filho pergunta sobre a natureza do monstro de pedra, observando que eles não são supercondutores e nem escorregadios. Doyeji responde que eles saberão assim que a janela de habilidade aparecer. De repente, a janela de habilidade se abre, informando que ele adquiriu outra habilidade chamada Passo Supercondutor, que lhe permitirá cobrir uma grande distância com passadas mais longas enquanto flutua no ar. No momento seguinte, nosso jogador corre para a frente do monstro e o ataca com um tapa de fogo de artifício. Embora não tenha certeza se vai funcionar ou não, mas não causa nenhum dano ao grande monstro, que comenta com indiferença sobre o quão barulhento nosso cara é. Doyeji está prestes a dar um salto épico, mas o monstro é tão grande que leva muito tempo para se afastar de suas garras. Agora, a estátua está pronta para esmagá-lo, como se ele não fosse nada além de um pequeno mosquito irritante. O protagonista fica apavorado e encurralado em uma de suas palmas. No momento seguinte, o monstro gigante bate palma. Felizmente, Doyeji sai da palma da mão e observa que é assim que os insetos se sentem ao tentar esmagá-lo com as mãos. O monstro de pedra comenta o quão absurda é essa situação. Ele afirma que nosso cara não é digno de se tornar um herói. Nosso jogador agarra os braços do monstro como se estivesse agarrado à sua vida. Ele está com muito medo de ser eliminado, então tenta mover os pés rapidamente para usar a habilidade do supercondutor, mas não ativa porque seus pés não estavam no chão. De repente, o monstro dá um tapa no braço onde nosso herói está agarrado, mas felizmente ele pula antes que possa ser esmagado. Ainda no ar, ele usa uma de suas habilidades de pesca e usa os tentáculos de Kraken para agarrar o corpo do monstro. Finalmente, ele pousa em segurança no monstro. Doyeji não sabe como derrotar o monstro, pois é a primeira vez que enfrenta algo assim. Ele agarra o seu pequeno povo novamente, o que deixa Kraken aterrorizado e irritado. O protagonista decide que vai mudar sua tática e tira sua cebola, planejando o ataque por dentro, já que o lado de fora está muito solidificado para romper. Kraken pergunta se ele acha que seria tão simples assim, e o lembra que é um teste de herói. Doyeji responde que não vai doer se tentar. Ele voa no ar e pega sua cebola, então planeja mudar o tipo de arma da cebola e começa a elogiá-la. Em seguida, usa a habilidade de pular. Parece que a cebola meio que gosta de seu complemento e começa a evoluir. Agora essa cebola se torna uma bomba de fedor, mas o protagonista só usar uma vez. O seu filho reclama em voz alta sobre ele fazer tudo fedorento durante essa luta. A expressão do nosso cara é bastante cômica, pois ele pensou que elogiar a cebola faria dela uma lança. Então se sente enganado. Ele começa a mostrar como planejou acertar o monstro com sua lança de cebola. De qualquer forma, ele decide se livrar desse fedor e, para sua sorte, a cebola entra no nariz do monstro. No momento seguinte, o monstro de pedra parece estar com muita dor. Doyeji não esperou essa reação. De repente, aquele cheiro se torna insuportável para o monstro e sua cabeça explode. O protagonista, com seu pequeno polvo, é jogado no ar com a força da explosão. Ele reclama com sua janela de habilidade por não se preocupar em dizer a ele que essa cebola explodiria. Ele então usa a habilidade de pular e, com grande esforço, pousa no chão. Ele olha para o monstro com expectativa, mas não parece que a missão terminou. De repente, vários dos membros do Homem de Pedra começaram a se separar de seu corpo e a cebola é jogada para fora. Doyeji primeiro não entende como ainda está intacto, mas depois se lembra das palavras do velho e percebe que ele estava insinuando algo. O protagonista sente um alívio momentâneo, mas logo dá de cara com a próxima ameaça à sua frente. Os membros do monstro se formaram em outras criaturas. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, não se esqueça de deixar o like e comentar a continuação nos comentários, beleza? Dito isso, valeu!